Tá chegando! Tá bom. Oi! É isso aí. Começando outro penúltimo RIP de João, cara. Puxa, mas, Que já tá legal. acabando o livro de João. Semana que vem é o próximo e último. E aí vai ser especial, como tem sido, mas esse mais especial ainda o último, que é com o elenco do podcast, cara. Você que ouve o podcast aí vai poder conhecer a galera da ala feia do Evangelho Simples. Porque é assim, Lucão, o pessoal feio a gente coloca no podcast, o pessoal bonito vem participar do RIP. As vozes tomarão forma. Isso, agora sim. Eu tô brincando, mas semana que vem então é o último. Hoje falando sobre Tomé, continuando a jornada. Ô Richard, você que é o nosso âncora do podcast, o que o irmão tem que fazer agora? Por aquela câmera ali, já de cara, o que ele tem que fazer? Queridão, olha só, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você já para tudo aí, dá um like aqui embaixo no YouTube. Não, mas o meu é em português. Dá um gostei, clica gostei. no gostei, no joinha. Ok. Isso, é um dedinho assim, ó. Aí você clica nesse joinha aí, por quê? Porque isso é importante pra gente. Pra você é só um clique. Pra gente isso é importante, porque isso vai dar relevância pro conteúdo. Mais pessoas vão conseguir ver o conteúdo, vão saber da importância que a gente está falando aqui. Aí depois você vai pegar esse link, você vai compartilhar, você vai lá na sua rede social, você manda para alguém, vai na nossa fanpage no Facebook, compartilha, curte, comenta lá embaixo, posta sua dúvida aqui embaixo, ó, do comentário no YouTube ou no Facebook, você está vendo no Facebook. Já põe e se estiver vendo no aplicativo? Se estiver vendo no aplicativo, também tem espaço aí para você comentar embaixo agora, tá vendo aí? Ó, rola um pouquinho aí, ó, você vai ver. Ó. Aí você comenta embaixo aí no aplicativo. Manda para todo mundo, comenta com o pessoal. Isso vai ajudar o Evangelho a chegar mais longe. Nosso foco é esse. O Evangelho vai mais longe. E se inscreve no canal, né? Que você, a essa altura, você não se inscreveu no canal ainda. Tá pensando o quê? Se inscreve no canal, pelo amor de Deus, querido. O canal já tem mil... Nessa hora que eles estão assistindo, já perdemos a conta. Perdemos a conta já. Rumo aos 100 mil. Amém, isso aí, essa é a ideia, o objetivo. E aí, então, continuando a nossa jornada sobre o João, penúltimo, que é Jesus aparece para Tomé. Hoje a gente vai conversar sobre Tomé. Muito comum o pessoal falar, eu sou Tomé, eu fulano é Tomé. A gente vai conhecer e entender mesmo se faz sentido essa afirmação mesmo. Na minha ponta direita, estreando no RIP, é uma figura impoluta, uma voz rouca e adocicada. Deixamos ele pro final, porque era melhor que tinha. O perigote da Thaís. Lucas, uma salva de palmas para o Luê! Prazer estar aqui, gente. Falando do bom. Evangelho, compartilhando o que o Senhor tem feito na nossa vida. Legal, Lucão é um irmão da igreja, muito assíduo em RIPs de verdade, no sentido de não virtuais, presenciais. Legal, o Nilson também é velho de casa. Quer falar alguma coisa, Nilson? Não, eu deixo falar no texto. Tá ótimo, então pronto. Eu sei que você gosta de falar, então tá tranquilo. Hoje é o clube do Bolinha, né? Nossa, cara. E hoje, então, continuando, como eu falei, o objetivo nosso de bater papo aqui hoje é entender que Jesus não está alheio às nossas dúvidas. A gente tem a ideia, às vezes, que a gente está sozinho nas nossas dúvidas. A gente tem que entender hoje, o objetivo nosso é entender que Jesus ele não está alheio e ele vai se revelar, muitas vezes através da igreja, que a gente vai ver aqui, através de irmãos, ele vai sanar as nossas dúvidas. O Lucão, você estreando com o pé direito. Pé direito, isso não é gospel, né? Não, com os dois pés. É simpatia, né? Não pode. Não é bíblico. Ô, Lucão, você acha que as pessoas têm dificuldade de acreditar umas nas outras? É normal as pessoas duvidarem? É normal, sim. E alguma vez alguém já duvidou da sua palavra? Uma história te vem à cabeça de alguém que falou assim, não, o que ele está falando não é tão verdade assim. Olha, por incrível que pareça, depois que eu me converti, a minha palavra tem sido questionada, porque você começa a falar do Evangelho, as pessoas não dão crédito para o Evangelho. E isso é complicado. Quando era do mundo, as pessoas acabavam dando mais importância para uma palavra muitas vezes mentirosa, e quando você proclama a verdade, as pessoas não acreditam. Isso é muito verdade. Como é que você se sente? Eu me sinto preocupado, essa é a palavra. Não, mas como é que você se sente com a sensação de ser descreditado? Triste. Triste? Eu lembro uma vez, cara, com a confissão aqui entre vocês, com a gente aqui, eu estava jogando pôquer. E eu tinha roubado, tinha escondido uma carta. E aí, no meio do jogo, assim, os caras olham assim, o Lucas tá roubando.
tá faltando uma carta, o Lucas tá roubando. E eu fiquei revoltado dos caras estarem desconfiando de mim. Mas era verdade, eles tinham razão para estar desconfiando. Quer dizer, é o ápice do absurdo, né? Se eu querer, mas não fui acreditado. Imagina que não tá sim, pode ver. E eu fiquei revoltado, cara, que raiva, cara. Os caras não estão acreditando em mim e não tinha motivo para acreditar mesmo, né? Você não era, na época você era deputado? Não, era pastor, já, mentira. Eu não conhecia Jesus ainda. Amém. Ainda bem, bom esclarecer. Graças a Deus. O que roubava hoje... Não rouba mais. Glória a Deus. Hoje joga dinheiro, mas não rouba mais. Não vou sair daqui. Ô, Lucão, vamos começar então a partir do 24. Você está acompanhando no aplicativo nosso, tem o texto também texto embaixo? aí embaixo, isso. Então você está no aplicativo, você tem o texto. Se você estiver no YouTube, tem o texto. Se estiver no Face, não. Aí você abre a sua Bíblia online aí e acompanha com a gente. Então é João 20 a partir do 24. Lucão, como é que está escrito na sua? Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Olha só, ele não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Mesmo na adversidade, os discípulos estavam juntos. Quer dizer, antes de falar de Tomé, vamos falar dos discípulos reunidos juntos. Quer dizer, o medo ele não foi empecilho deles se reunirem. Certo, Nilson? Certo. Está acompanhando? Claro. Independente dos motivos, Tomé não estava na comunhão com os discípulos e por isso ele perdeu o encontro com Jesus. Os discípulos viram Jesus, Jesus apareceu e Tomé não estava. E aí vale a gente sempre lembrar que o Senhor ele se revela no meio da comunhão. Muitas vezes eu recebo uma palavra de um irmão na comunhão, no bate-papo. Às vezes o corredor da igreja, às vezes ele é mais produtivo, ele tem uma palavra mais direta no meu coração, no nosso coração, do que necessariamente uma exposição, alguma coisa assim. Salmo 133 fala isso, né? Que é com bom e suave que os irmãos vivam. Uma pergunta para você, Negão. Você conhece alguém que se afastou do convívio da igreja? Conheço. O que aconteceu? Geralmente é alguma ofensa e alguma decepção, ou se sentiu ofendido de alguma forma por alguém, se permitiu ofender, né? Que é a ofensa quando eu permito, ou alguma decepção, alguma expectativa criada que não foi bem... E esse irmão que saiu do convívio, deixou o convívio, o que aconteceu com ele? Ele cresceu na fé, ele esfriou? Esfria, 100% dos casos de esfriamento. Isso quando eu digo que ele deixou de conviver com a igreja de Cristo, não necessariamente com a igreja X ou Y. Então, quando ele deixa de conviver com a igreja de Cristo, ele se esfria na fé, bastante. Legal. Ô, Nilson, você já se sentiu tentado a chutar o balde e abandonar a igreja de Cristo, Nilson? Cara, no começo é complicado, porque eu não veio de tradição de cristã. Isso é bom e ruim, né? Mas continua. Então, aí no começo, você começa a frequentar uma denominada igreja, aí você vê algumas coisas que não te agradam muito. Às vezes o irmão que parece que tem um pessoal mais selecionado, e aí o cara não fala com você, fala, pô, o cara então não sei o quê, o cara às vezes filho do pastor faz parte da panela, não fala com você. Isso aí incomodou no começo. Hoje não, hoje se der bom dia, amém, se não der, amém. Isso aí é complicado, porque pode acontecer que nem o Richard falou. De repente alguma coisa que você vê, assim, você esquece da palavra, que é o mais importante você ir lá por causa da palavra, você dá atenção para esse tipo de coisa e se desvia e vai esfriar na fé, sendo que não faz sentido. Mas você já se sentiu tentado a isso? Já, no começo, mas a tentação passou rápido. Passou. Ponto. E glória a Deus por isso. Senão não estaria aqui. Porque é isso, a decisão... porque mesmo sendo magoado, um outro problema também que tem é o pecado. Às vezes a gente porque pecou alguma coisa, a gente acaba se afastando para não querer encarar Deus, né? A gente tem essa tendência também que pode acontecer, mas é um erro também sério. É aquele lance assim, eu tô aqui, não abro e até que Deus faça ou Deus faz. Porque o que acontece é o seguinte, cara, o acusador, ele, como está dizendo, ele só acusa. Então, você tá ali e tá vindo aquele flash na sua cabeça. O que você está fazendo aí? Daí você fala, sabe, eu não mereço estar aqui. Nem a palavra certa merecer, porque merece mesmo. Então, acaba se esfriando nesse sentido e o cara dá lado nesse sentido e acaba saindo. Mas o foco não é esse, graças a Deus. Foco é a palavra, porque geralmente o afastamento está baseado no foco errado. Seja porque você decepcionou com outras pessoas, ou seja porque você se decepcionou com você mesmo, que foi o pecado. Né? Tirar os olhos de Jesus é a raiz do afastamento. Eu me afasto quando eu tiro o olho de Jesus.
a pessoa passa a se achar desnecessária no contexto, etc. Meu irmãozão, você que está em casa aí e está decepcionado. É bom, a decepção com o sistema religioso é bom. A decepção com a igreja de Cristo, que é formada por aqueles que creem, não é boa. Porque você tem que lembrar que eles te magoaram, mas eles são limitados como você também é. E como você, se não magoou, vai magoar muita gente ainda. Então é hora de você aprender a conviver com o leproso, porque você também é leproso. Então vamos caminhar junto. De cabeça, alguém lembra do Hebreus 10, 25? Eu também não tenho convicção, se não quer abrir pra gente aí, Lucão. Hebreus 10, 25. Eu, se não me engano, é o texto que não deixando de congregar, como é o costume de alguns. Né? Que é o afastamento da comunhão, ele gera um perigo sério de entrar numa vida de pecado. Leia aí, Lucão. Não deixemos de nos reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que 26 dia é também? Você leu? 26 também? 26? Uhum. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então é o dia do Senhor, o grande dia, ou da nossa morte também, para a gente vai ser o grande dia. Mas ele diz, não deixa. E aí quem insistir pecando, né? Ele está dizendo assim, resolve isso aí, porque isso pode complicar bastante a sua vida. Você ia falar alguma coisa, Lucão? Não? Versículo 25, legal. De João agora. Voltou já? Espera aí, tá voltando. Está aberto, Wilson? Tô. Então manda ver, 25. Diziam-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu, se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Tomé, isso é o Tomé. Isso é o Tomé. Cara, olha só, mesmo ele não estando na crucificação de Jesus, a Bíblia não traz esse relato que ele estava lá, ele não teve dificuldade de acreditar no relato dos discípulos de que Jesus tinha morrido. Para ele foi simples de acreditar que Jesus morreu. Mas acreditar nessas mesmas pessoas de que Jesus tinha ressuscitado era demais para ele. Ele ficou na morte, só na morte eu creio, na ressurreição não. É impressionante. É impressionante. A capacidade de crer na notícia ruim e a dificuldade de crer no milagre. E aí o texto que o Nilson leu agora, ele falou assim, vimos o Senhor. Imagina a alegria dos discípulos de ver o mestre vivo, né, cara? Imagina, nós vimos, cara, o Senhor. Você não leu do jeito certo. Não, você leu, eu li, vimos o Senhor. Eu li igual o Jogral, eu fui muito... Obrigado, Jesus! Obrigado! Se eu não ouvir os cravos nas mãos, eu não vou meter a mão do lado de maneira nenhuma crerei. Essa parte não. É só o vimos o Senhor mesmo. Nós vimos o Senhor, obrigado! Aí eu tomei a frente. Muito bom. A êxtase dos discípulos parece mais por ver um humano justificado do que a realização da justiça de Deus. A impressão que dá é que mais do que a justiça de Deus se cumprindo em Jesus, quando Jesus ressuscita dos mortos, a gente não vai entrar nisso hoje, mas a ressurreição de Jesus é a prova de que Deus aceitou o sacrifício dele por nós. Então parece aqui, infelizmente, porque a gente é limitado, que os discípulos estavam mais alegres por ver Jesus vivo, né, fisicamente vivo, o mestre vivo, do que necessariamente entendendo que o sumo sacerdote voltou vivo. E agora é motivo da alegria. Né? E aquilo ali era a confirmação da ressurreição, que era o projeto, né? Sim, perfeito. Confirmação de que o sacrifício foi aceito, né? Não dá para dizer, mas talvez o Tomé se julgou um pouco superior, né, cara? Vocês são ingênuos, cara. Ou mesmo mentirosos, né? Porque ele não acreditou por quê? Porque ele era Tomé. Então. Pode falar. Mas você entende isso que eu falei? Ou, quando ele não acredita, ou eles são mentirosos ou eles são ingênuos. Sim. De duas uma, ele vai ter que acreditar que todo mundo está mentindo para ele, então, ou ele vai ter que acreditar todo mundo que, não, vocês estão Mas viajando. uma coisa, Lucas, assim, que é questionável, se tivesse um discípulo, falou, Tomé, lá o André, você não acredita, cara, o Jesus estava aqui. Aí era um contra um, mas ali, tinham vários, né? Ou era que nem você falou, era todo mundo mentiroso, só o Tomé, dono da verdade. Então. Aí ficou ruim para ele. E aí é interessante notar que alguns dos outros discípulos também só creram depois que Jesus mostrou a mão e os lados. Lê o versículo 20 aí, negão. Versículo 20. Isso. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor.
Então, os outros também foram assim, mas a gente não acredita a incredulidade aos outros. É Tomé. O Nilson preconceituoso acabou de falar, mas é Tomé. Vocês vão entender isso aí. Isso é tomelismo. Mas só que é o seguinte, cara, os outros, o Tomé, ele se expôs. Sim. Os outros, tinha um cara lá, o pessoal se alegraram, tal, viram. Pô, é verdade, deve ter cochichado com o outro. É verdade mesmo, cara. O Tomé já foi mais cara de pau, né? Que é o nosso comentário exatamente isso, cara. Que é, apesar de ter sido incrédulo, o Tomé foi sincero. Então. A sinceridade ela é fundamental. Louvável, inclusive, a atitude daquele que manifesta as suas dúvidas. Você tem dúvidas, Lucão? Muitas. Você esconde elas ou você tem liberdade de compartilhar com os irmãos? Todas, para saná-las. Na verdade, eu vi uma frase muito boa, se não me engano, acho que é do Lito Atalaia. Ele dando uma palestra, ele comentou, acho que foi esse mesmo, que de todos os sentimentos, né, humanos que você poderia escolher para ter em relação a Deus, escolha a sinceridade, a transparência. Escolha uma atitude totalmente transparente, porque isso vai fazer com que o Senhor te trate. Mesmo que a transparência mostre um lado seu que você não gostaria de mostrar para muita gente. Mas é bom ter isso diante de Deus, porque Ele pode curar, né? Agora, fazer de conta que está tudo bem, te torna... Porque quando você vai expor isso aí para Deus, naquele cantinho seu lá de oração, você sabe que você está com vergonha, aí você tenta assim, ser meio rápido, meio sucinto, fala, Deus, tô com vergonha de falar e tal, não sei o quê, quer cortar a frase. O senhor já sabe, né? Sabe aquela coisa? Pai, você sabe. Mas, cara, é complicado, cara. Um cantinho ali que você tem que abrir o coração. Tem que ser verdade. Quem realmente interessa sabe de tudo, né? Sim, exatamente. O C.S. Lewis tem um livro dele de orações, um livro dele, Cartas a Malcolm. Ele fala que chegar diante de Deus e orar, estando preocupado com uma coisa, mas orar por outra, fazer uma oração convencional, é o equivalente a estar conversando com uma pessoa enquanto ela lê o jornal. Assim, de duas, uma, ou ela não está lendo o jornal, ela não está prestando atenção em você. Então, para que você vai fazer isso, né? Nos dias de hoje seria conversar com alguém que está no WhatsApp, né? Quase acontece. Que é insuportável. É insuportável. E aí, tentando melhorar a moral de Tomé aí, talvez ele também não quis caminhar na experiência dos outros, né, cara? Ele quis ter a dele também. Perfeito. Começa a mostrar um outro lado de Tomé aí, ô preconceituoso. Não é. Eu só tô sendo igual o Tomé, é verdadeiro, só isso, mas não. Tô sincero. Tô me expondo, eu não tenho problema nenhum com a exposição. E aí uma reflexão nossa é o seguinte, se as dúvidas te motivam a buscar a verdade, é uma dúvida saudável, ok, não tem problema. Mas se for um estilo de vida, né, porque tem gente teimosa mesmo, né, que não acredita. Eu tenho um exemplo do amigo que assim, aqui é uma parede, aí o cara fala assim, não, aqui tem uma porta. Aqui é parede, não tem porta. Eu vou te mostrar aquela porta, vem correndo e bate a cabeça na parede. Aí olha pra você com o cara sangrando e fala assim, eu não falei que era uma porta? Só que tá fechado. O cara teimoso pra caramba. Beleza. Então isso pode prejudicar na sua fé, essa atitude, essa insistência, só a dúvida pela dúvida, né? Importante lembrar que não somos ímpios se temos alguma dúvida. Isso é uma coisa importante. Migão, você que está em casa e que tem dúvida sobre a fé, é comum. Não é normal, é comum. E aí você busque, dá um pause aí no vídeo aí, ore, compartilhe. Manda um e-mail pra gente, compartilhando suas dúvidas sobre fé, que a gente vai ter pelo menos a honra de orar com você. Manda um e-mail pra onde? Qual que é o endereço, Negão? O Lucão vai falar qual é o e-mail. Alguém vai falar no seu ponto depois aí. O negócio. Você vai pensando aí no e-mail. Popularmente, Tomé é conhecido como alguém desprezível, né? Ixi, você é igual a Tomé. O Nilson acabou de falar aqui. Meu nome é Tomé Júnior a partir de hoje. E aí, para não ser taxado assim, leva algumas pessoas ao não exporem as suas dúvidas. Então, também, talvez a gente te crie esses pequenos monstros aí. Agora, Tomé teve pontos positivos, cara. Vocês lembram disso? Sim. Quem lembra do versículo 11 e 16 aí? Consegue abrir aí? Não precisa abrir não, a gente cita para não ficar muito longo. Você lembra, Negão? Jesus ia buscar ia da ressurreição de Lázaro, né? Capítulo 11. Exatamente. Lá. E aí todo mundo fala assim, pô, mas se a gente voltar lá, Senhor, o pessoal tá querendo matar a gente esses dias atrás, vai voltar lá para morrer? E aí Tomé fala assim, vamos lá, Senhor, vamos lá morrer, vamos lá, galera, vamos morrer com ele. Vamos morrer com ele, Isso ninguém lembra. Ninguém lembra que Tomé falou, vamos morrer com Jesus. É um amigo que chega na voadora, né? Ele não separa amigo, já chega na voadora. Já que é para apanhar, então vamos apanhar junto. Então, isso, mas daí todo mundo lembra de Tomé, o cara que duvidou, mas ninguém é Tomé, o cara que foi lá e falou que ia morrer com Jesus. Ninguém lembra disso. Vamos mudar essa perspectiva aí? A partir de hoje o Tomé não é aquele que o que vai pra luta mesmo. Ô Lucão, quando você tem dúvidas sobre a sua fé, onde é que você procura ajuda?
Na palavra. Na palavra. Na Você, palavra. Wilson? Não tem outros leitos. Na palavra. Sim, às vezes a gente pode orar, às vezes a gente pode compartilhar com o irmão. A gente pode compartilhar. Eu falando assim, a gente busca na palavra, de repente, por falta de entendimento ou alguma coisa, a gente procura um irmão que está mais tempo na fé, que tem um pouco mais... Que não necessariamente tem a resposta. Não, mas a vai gente... te ouvir, vai orar com você. Mas a gente vai orar junto, de repente vai ser uma ajuda, né? Claro, perfeito. Mas tudo baseado na palavra, até com o irmão. A gente vai Tudo procurar na palavra, boa. E se aconselhar também, o conselho virá da palavra. Né? Sim. Por Se mais for que um você- homem, se um irmão buscar conselhos honesto, com- homem de Deus. Meu Deus, perfeitamente. Ele vai te orientar e te instruir e te ensinar a buscar a palavra através de conselhos práticos, né? Ou simplesmente, se não souber, também orar com você. Amém. Né? Versículo 26, negão, que você não leu nada ainda. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Uma semana depois, né? Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Bom, vamos... E uma risada no Primeiro, como que o Tomé aguentou uma semana, cara? Acho que ficou cara. esfregando a mão. Esse período entre a dúvida e a resposta foi um período angustiante, sem Então, dúvida. Sem acho- dúvida, concorda? Claro. Acho que ele ficou deprimido, não é possível. Eu acho que eu ficaria, por que eu não vi, cara? Por que eu fui comprar pão aquela hora? Não, mas alguém tinha que comprar pão. E aí uma coisa que nos faz refletir é as respostas às nossas dúvidas, nas dúvidas e as nossas inseguranças, né? Elas nem sempre vêm imediatamente. Às vezes a gente demora muito tempo. A gente A minha experiência é que nunca veio. Até hoje eu não experimentei um dia de resposta imediata. Mas sempre veio a resposta. O Senhor nunca me deixou com dúvida. Isso é fantástico. Assim. A minha experiência é que se eu oro e falo, Senhor, hoje eu estou angustiado, eu preciso que o Senhor responda agora. E aí ele, ciente, está anotado aqui. Agora, né, que você falou agora? Agora você pode quer? esperar. Está anotado aqui. Aguenta aí só um minutinho. Fica Mas a aí. gente não pode usar essa palavra, cara. A frase que a gente estava falando antes, você agora. que citou, que eu acho que é do Renan, que é a espera que traz intimidade, né, cara? Fantástica. A espera que traz intimidade. Esse tempo de esperar vai fazer você buscar mais, Você é tratado envolver mais, nesse período ser aí. tratado. Né? É lindo. Do outro lado também, você tem os discípulos que tinham todos os motivos para rejeitar Tomé, Sim. porque ou consideraram eles ingênuos ou mentirosos. E apesar disso, eles estavam junto ali, né? Eles estavam colados. Eu acho que eu acredito que eles achavam que Jesus ia voltar, né? De novo. Tomé, aguenta aí, cara, ele vai vir. A deram a força, eu acho que pode ser isso aí. Então, mas esse é o sentimento. mais que rejeitar, falou, Tomé, é o seguinte, que você nem parece que é um dos nossos, pô. Sim. Então, pega a sua mala e sai de mansinho. Mas não, Tomé, fica que ele vai voltar, cara. Fica que ele vai voltar. Daí acho que deve ter criado essa expectativa até que chegou o dia. Eles acolheram Tomé até que o mesmo que tinha sido revelado para eles fosse revelado para Tomé também. Sim, perfeito. Isso é igreja, cabeção. Você não bota para fora quem tem dúvida da fé, você não bota Será para que, quem não... eu fico imaginando trazer para os nossos dias assim, cara, será que a hora que Jesus, ele fez a transposição, né? Os caras não caíram de bolinho assim em cima do Tomé, tá vendo, Tomé, lá? Todo mundo. Nossa, Porrada, aquele tá soco. vendo, cara? Você viu a ilha ali e tal. Cara, é porque deve ser muito doido. isso é muito importante. Você falou, é o ponto, cara. O fato de pensar diferente não torna você inapto para estar na igreja. Faça parte da igreja, mesmo pensando diferente. E o irmão, tenha paciência com o irmão que ainda não entendeu. Suportar os mais fracos. Né? E é uma pergunta, ela é meio reflexiva. Reflexivo, tá certo? Tá Reflexivo, pode ser? Como é que a gente tem tratado aqueles que pensam diferente? Como é que a gente tem tratado na igreja, no RIP, ou mesmo no trabalho? Como é que você tem tratado aqueles que pensam diferente e são contradizentes? É uma pergunta para a gente pensar e refletir sobre isso, porque não é o perfil que a Bíblia apresenta. Deixa ele pensar que enganou e vai orando por ele, aí é verdade. Até o dia que Deus revelar para ele, amém. Daí ele fala, poxa vida, ele vai chegar e vai se abrir com você. Eu falei, beleza, orando. Aí a oração foi resposta à oração. Sim, O versículo 21 fala o quê, negão? Volta lá um pouquinho. Versículo 21. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Ok? Jesus deu uma ordem. Vai embora. O Pai me enviou, isso ele tinha falado para ele. E aí uma suposição só, porque eles continuaram de porta fechada uma semana ainda, cara. Não cumpriram o envio, o id de Jesus ali. E aqui, nesse momento, o 22 fala assim: e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo.
Quer dizer, o próprio mestre agora está derramando, não lá no Pentecoste, mas nesse momento está soprando o Espírito Santo sobre eles. E enviou, muito claro, tipo, vai, vocês têm todas as ferramentas. E aí... Muito louco, cara. Bom, então pode ser que a falta de fé de Tomé tenha atrapalhado um pouco o id deles ali. Talvez Possível. rolou uma confusão ali. Ou quem sai junto, chega junto, né? Fala, eu só vou sair se Tomé tiver realmente Também. convicção de tudo Parceirão. isso. Talvez faça até mais sentido nessa ótica que a gente falou da igreja não largar o cara para trás, né? É porque eles não tinham motivo para não ir, né? Eles já tinham a carta branca para ir. Eles foram solidários ao Tomé, eu acho. Agora, do outro lado que a gente falou agora de pensar diferente, Tomé permaneceu no grupo mesmo pensando diferente naquele momento ali. Bom, cara. Isso foi Ainda importante, que né? não tenha crido, ele não foi embora. E aí não vou pedir para abrir, mas se quiser ler, Eclesiastes 9:4 fala que existe esperança para aqueles que estão na companhia dos vivos. Isso. Cara, a minha experiência foi essa. Ainda que eu não cria, eu frequentava uma igreja e frequentava. Eu falei, eu não creio, mas eu tô aqui. Aí um dia a ficha caiu. Mas foi legal porque possibilitou. Reflexão, e aí para você que está em casa e para vocês também, se alguém quiser, se você ainda não teve a sua vida transformada, seu lugar continua sendo a igreja. A restauração de Tomé veio através da comunhão. Para você aí, queridão, não estamos falando de instituição, CNPJ, não é isso que está falando, a gente está falando de igreja. De comunhão. Fale alguma coisa, Richard, sobre a diferença de igreja e institucionalidade. Por exemplo, o nosso irmão que está acompanhando recebeu material por e-mail, mandou um e-mail para a gente, pediu material e tá aí com a galera na sala da sua casa. Vocês aí mesmo, assistindo. Vocês são igreja. Nesse momento, vocês estão reunidos como igreja. E isso não requer de vocês um CNPJ, uma instituição. Nada errado em ter uma instituição, até porque são caminhos legais e é necessário dentro da política do nosso país. Mas a igreja não é isso, a igreja é muito mais do que isso. Apesar disso, somos igreja. Então, o fato de você congregar, de estar disposto a buscar na palavra, a fonte ser a palavra, de serem todos iguais, não ter o superior, o maior de todos que derrama a bênção sobre os outros, não ter nada disso. Sujeitando uns aos outros em amor. Exatamente, de cima para baixo, de todas as direções, né? Sujeitando uns aos outros em amor, e isso torna igreja. E nesse sentido, mesmo que você não tenha entendido alguma coisa, você tem que estar aí, tem que estar junto, vamos caminhar junto. Ah, eu não concordo com tudo. Tudo bem, não tem problema. Senta aqui, vamos... Tomé também não concordava. Fica aqui, discorda da gente aqui, em respeito, em amor, mas fica discordando da gente aqui, até que vai ser bom. Porque a unanimidade geralmente costuma ser meio burra mesmo. Só não fala palavrão, não me xinga, não manda para aquele lugar. Aquela coisa social, se puder aliviar, a gente agradece. Mas caso contrário, traz aí sua experiência. Continuando então, Nilson, 27 está dizendo o quê? Depois disse a Tomé, chega aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão, mete no meu lado, e não mais seja incrédulo, mas crente. Aí ficou ruim para ele. Ficou pequeno. Ficou ruim? Não, ficou bom. Na versão que eu tenho pare de duvidar e creia. Creio. Jesus aparece para Tomé no meio da comunhão, no meio do rip, ele estava fazendo um ripão lá. Ripão. E aí que foi a ferramenta de Deus para solucionar as dúvidas deles. Estavam reunidos e Jesus apareceu. Então, de fato, como o Richard falou, o RIP ele é excelente para te fazer entender e crer em algumas coisas. Mesmo com todas as limitações de Tomé, Jesus o amava. Amém, Lucão? Amém. E concede o elemento que faltava para que ele cresce. A resposta de Jesus às dúvidas de Tomé é cheia de muito carinho. Eu não vejo Jesus falando assim, seu filho da mãe, como é que você não creu em mim? Tá aqui então, bota a mão aqui. Eu vejo ele falando assim, queridão. Nunca um ar de acusação. Não é. Um ar de amor, né? Bota a mão aqui, é isso que você precisa? Aqui, Você precisa o quê? Você precisa botar a mão no... Então tá bom, Esse coloca a quer mão ver? aqui. Eu acho isso muito querido, assim. E aí a pergunta é qual você acha que foi o tom da voz de Jesus ao falar com Tomé? E minha opinião é que foi delicado. Você também acha, Nilson? Eu uso a palavra da pregação dele uma vez. Papai tá aqui. É bem assim, né? Nossa, vem aqui, papai tá aqui. Põe a cabeça aqui no meu peito, dá um abraço aqui. Vem aqui, vem Tomézinho. Tomézinho, chama Tomézinho, né? Carinho. Com todo cuidado, todo carinho, digno de Jesus. Versículo 28, Lucão. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Primeiro que é uma experiência de Tomé pessoal, né? Meu. Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Você já entendeu na sua experiência que Jesus é o seu Senhor? Você já entendeu que Ele ama você? Você já entendeu que Ele é o seu Deus?
que geralmente quando eu falo em culto, eu falo assim, Jesus morreu por quem? Nós. Eu falei, não, nós é muita gente. Jesus morreu por quem? Nós. Não, nós é todo mundo. Morreu quem? Eu. A resposta é eu. Você já entendeu que Jesus morreu por você, que ele é o seu Deus, que é o que é a experiência de Tomé. Senhor meu e Deus meu. Você já, Lucão, entendeu? Entendi. Na pessoalidade, assim, como você é arrogante, cara. Tá querendo dizer que Deus ama você? É isso que Me você quer ama. dizer? Se só tivesse o Lucas no mundo, ele teria vindo por mim. Teria Só sido que- morto por você, Aí tá. crucificado por você, você ia lá, ver ele no túmulo, não ia ter nada, e ele ia voltar e falar assim, Pai seja com você, Lucão. Isso aí. Isso aqui é lindo. Você fazia, o único, se é que tem um problema nisso, que você ia ter feito tudo. Você ia ter crucificado ele, tal, daí depois ele ia voltar e falar, Lucão, Seria fez o isso pra causador de tudo isso. Pergunta, onde é que vocês percebem o senhorio de Jesus na vida de vocês? Porque ele fala, Senhor meu e Deus meu. Senhor, Jesus como Senhor. As pessoas querem um Salvador, mas não querem um Senhor. Onde é que você percebe o Senhor Jesus na sua vida, Nilson? cara, nossa, sinuca de bico. Não, então é que você não está querendo se expor. Negão, você. Eu percebo o senhorio de Jesus na minha falta de vontade de abrir mão dos meus sonhos, mas mesmo assim abrindo mão, porque sabendo que Ele é Senhor. Então, naturalmente, eu gostaria de ter os meus próprios sonhos, meus próprios planos, e eu abro mão disso para sonhar os sonhos de Deus, e aí eu percebo que Ele é Senhor. E depois que eu entendo que é isso que Ele quer, mesmo que eu caminhe na direção contrária, eu já não caminho mais legal, já caminho meio chateado. Pô, não é isso que Deus quer. Mesmo que eu queria muito, Fica estragado para sua fica vontade. estragado para minha própria vontade. Aí ele é Senhor. Eu percebo o senhorio de Jesus quando eu sou frustrado, que eu acho que tem a ver com o que você está Sim, dizendo. sim. Né? Quando eu sou frustrado, eu percebo que Ele é Senhor. Ele é que manda. Ele que manda. Senão- Quando a coisa não sai do meu jeito, ele é Senhor. E a gente tem que aceitar, né? Porque a partir do momento que você entregou sua vida para Ele, você não é você mais. Não, e falando assim, parece, de repente, o nosso espectador está achando que a gente é frustrado, que a gente vive frustrado, que a gente vive não é uma vida isso. medíocre, Não é miserável. isso. Ah, falei, esses crentes são todos... Na verdade, é isso que é louco, é porque geralmente, 100% dos casos em que eu abri mão do meu sonho para sonhar o sonho de Deus, o Senhor me trouxe algo muito mais prazeroso, muito mais satisfatório, muito mais completo. E isso é o senhorio, é um Senhor bom, é um Senhor fantástico, um Senhor que é Deus. Ser escravo de Jesus é uma delícia. Agora, você tem outra opção também, ser escravo do diabo. Boa sorte. Vai lá. Boa, tá legal, tá bom, tá sabendo legal. Versículo 29, Lucão. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Lucão, quem são aqueles que não viram e creram? Levanta Nós. Nós é muita gente. a mão. Não, Você. quem não viu, crê, levanta a mão. Eu não vi e criei. Eu não vi É e isso criei. aí. É a nossa experiência mesmo. Essa é a nossa Isso é, experiência. agora uma pergunta de hippie. Já estamos no hippie? Lógico. É pior você. O que é mais difícil? Você, que nem quem caminhou com Jesus e não creu, é pior do que a gente que não vê e crê? O texto fala que feliz ou bem-aventurado, né? Felizes aqueles que não viram e creram. Isso Sabe não o que eu significa, a- porque a impressão que dá, a gente passando assim, quando eu tinha muita dúvida, eu estou bem assim, resolvido com relação a isso aí. Eu estou me colocando no lugar do irmãozinho querido lá, que também gera muitas dúvidas. Eu já tive daquele lado, também sei como que é. A impressão que dá é que era muito mais fácil você crer porque você estava caminhando ao lado de Jesus e nem isso não é verdadeiro, tá Sim, certo? é porque na verdade se você vê, já não é mais fé, é lógica. Se eu estou vendo, eu não preciso de fé. Fé é ver o invisível. A gente tem um vídeo da minha esposa no viral lá que é ver Deus para quê, não é isso? Uma coisa assim? Isso. Ver Deus pra quê? Porque era uma coisa mais natural e aí fica mais difícil talvez de entender a divindade, entender algumas coisas. Não dá para gente saber. Existem pessoas que ainda esperam algum sinal sobrenatural para crer. Se Deus fizer tal coisa, enquanto Deus não fizer, eu não creio. Felizes aqueles que não viram e creram, Jesus falou. Aliás, ainda no vídeo da minha esposa, se você crer, você vai... Não, na verdade é esse texto mesmo, né? Esse versículo mesmo. Exatamente. Tem um irmão lá de São Sebastião do Rio Verde que ele fala assim, que ele só vai crer quando Deus fizer coisas sobrenaturais. E o texto é, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Isso. Não é o contrário, vou ver a glória de Deus e vou crer.
Não. Se eu crer, eu vou ver a glória de Se eu Deus. tivesse Nessa 2 ordem. minutos de conversa com o irmãozinho querido e falar assim, ó, meu querido, você abriu o olho, cara, pronto, pode crer. Isso aí é sobrenatural. Então eu vou te levar lá. Beleza. Vou te levar lá. Vou Você falar, conversa falar com de um jeito mineiro. A experiência ela é importante, mas ela nunca será maior do que a palavra. Isso é fundamental. Precisamos crer baseados na Bíblia, mesmo antes de vivermos alguma coisa sobrenatural. Faz sentido isso, Richard? Com certeza. Existe uma tendência forte, talvez, não sei se nos últimos dias, mas da história que eu conheço de esperar que a igreja seja o local onde todos os dias tem um paralítico andando, todos os dias tem um cego enxergando e tudo mais. E aí eu já vi pregações de púlpito dizendo assim, antigamente na igreja você ia no culto e tinha um paralítico andando, você tinha um cego que enxergava, um surdo que ouvia. Agora é diferente. Agora não, hoje em dia... A igreja está no mundo, o mundo está na O igreja. mundo está na igreja. E assim, só existia isso porque era necessário e hoje não existe, não necessariamente porque Deus não está agindo na igreja. Pecado. Que a igreja está em pecado. Porque o milagre continua sendo do Senhor, o dom, o milagre continua sendo dele. Se ele não está operando, ele decidiu não operar. E aí fala assim, mas na minha igreja tem. Eu questiono, graças a Deus, mas eu questiono que haja todos os cultos. Eu questiono seguramente que haja todos os cultos de maneira autêntica. E ainda assim, você pode ver milagres todos os dias. Se você não tiver a palavra, você não vai conseguir continuar caminhando. Verdade. Porque é a palavra que vai entrar no seu quarto no meio da noite quando você acordar preocupado com a conta que tem que pagar amanhã. Não adianta ter visto o paralítico andar. É isso aí. Então, amigão, para de querer ver o sobrenatural e creia. E aí você vai ver coisas sobrenaturais, inclusive dinheiro para pagar a conta. Inclusive poder para não fofocar. Isso é sobrenatural, galera. Parar de ver as coisas que você assiste na internet. Porque eu sei que você estava assistindo agora há pouco você estava assistindo, de repente resolveu assistir o RIP Virtual. Amém. Então, misericórdia, irmão. Está na hora de ver o sobrenatural de Deus transformando a sua vida. Versículo 30 e 31, Richard. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome. Cara, esse é o resumo do Evangelho, né? Crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Isso é o Evangelho. Se quiser resumir, talvez isso aqui seja até um bom substituto para João 3,16, né? Que a gente já disse que é um grande resumo do Evangelho aqui. Jesus é o Cristo, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Perfeito. Sem fé em Jesus não há vida, segundo o texto, né? Tenham vida se crê em Jesus. E o texto, pelo menos na minha Bíblia, fala que é crendo, tenham vida. É no gerúndio, é uma continuidade, não é crer lá atrás. É crendo, é continuar crendo. Sim. Pergunta final, como é que você descreve a sua vida espiritual hoje? Não vou perguntar para vocês, os irmãos de casa... coloca nos comentários aí, coloca só a letrinha. A, cheio de dúvida. B, cheio de fé. C, meio a meio. D, as dúvidas estão crescendo. E, a fé está crescendo. Quem não assistiu o RIP não vai entender nada. Coloca só no comentário a letrinha, como é que está o seu nível de fé. E a gente vai continuar caminhando junto. Conta a sua história por quê. A gente está querendo participar da sua vida aí. Show de bola? É isso aí. Amém? Amém. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia. Lucão, se o irmão tiver uma dúvida e quiser mandar um e-mail, quiser nos criticar, nos elogiar, ele manda um e-mail para qual e-mail, Lucão? Para qual e-mail? Então. Richard? Olha, a dica. falecom@evangeliosimples.com.br. Como é que é, Lucão? Eu não entendi. falecom@evangeliosimples.com.br. Nilson, você entendeu qual é o e-mail? Sim, Qual é? total. falecom@evangeliosimples.com.br. Isso, é claro que a nossa câmera perdeu você ali, mas que eu ouvi perdendo. É. Mas tá legal, tá bom. Legal. Tá bom. Agora deu um gás agora, pô. Gente, tamo junto, um abraço, valeu, tchau! Tchau.